Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Semana é uma semana muito especial para mim, porque no dia 12 eu me tornei legalmente idoso. Agora eu tenho 60 anos, por incrível que pareça, né? Sei que muita gente achava que eu já tinha 60 anos há muito tempo, mas eu fiz foi essa semana. Inclusive os caixas do restaurante do Bistec, todo dia que eu ia lá, pode vir para frente. Agora eu vou poder atender o chamado deles, vou chegar à frente. Agora eu tenho 60 anos legalmente. Mas ter 60 anos é bom também, tem suas vantagens. Agora posso usar o estatuto do idoso a meu favor. Agora posso usar aquela vaga ali do idoso que está ali na frente, né, Cléber? E eu posso dizer uma coisa também, que muitos aqui não podem. Eu posso parafrasear o salmista Davi, que disse: fui moço e já agora sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Amém? É um privilégio, não é? Um privilégio. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós vamos ler a partir do versículo 26. Diz assim a palavra de Deus: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus, e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, quem me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais, e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Amém. Pode sentar. Embora o texto seja bastante claro, muitas vezes quando a gente lê, foge, às vezes, a história, né? Eu gosto então de contar novamente, rapidamente, a história, para a gente não perder a história bíblica, que diz que Deus enviou Filipe a uma estrada que era deserta, e Filipe imediatamente obedeceu à voz de Deus e foi para aquele lugar. Quando ele chegou ali, ele viu um homem que estava numa carruagem e estava lendo as Escrituras. E o Espírito disse para ele: aproxima-se da carruagem. Ele se aproximou e perguntou para aquele homem se ele entendia o que ele estava lendo. E aquele homem então deu oportunidade a Filipe e disse: olha, eu preciso de alguém que me ensine, porque eu estou lendo porque realmente eu não consigo entender. Filipe subiu, explicou para ele a Escritura, e diz a Bíblia que a partir daquele texto ele anunciou Jesus para aquele homem. E aquele homem imediatamente
resolveu ser batizado quando passaram por uma água no caminho, pediu que parasse a carruagem, e ali mesmo aquele eunuco foi batizado. Diz que o texto que depois ele seguiu com alegria, jubiloso o seu caminho. E Filipe foi arrebatado para um outro lugar, e lá naquele lugar ele continuou pregando o Evangelho. Eu quero falar para os irmãos nesta noite a respeito de Filipe e a respeito também do eunuco. Porque esse texto que nós lemos, ele é ao mesmo tempo uma exortação para nós, para o evangelismo pessoal, para falar de Cristo às pessoas que estão ao nosso redor, e também é uma mensagem de salvação para aquele que não conhece a Cristo ainda. Primeiro, precisamos saber quem era Filipe. E isso é muito importante a gente saber, porque às vezes nós temos a ideia de que a responsabilidade por pregar o Evangelho, ou para anunciar o Evangelho, é da liderança, dos pastores, dos presbíteros, né, dos bispos, dos apóstolos. Mas Filipe não era nada disso. Filipe era apenas um homem, diz a Bíblia, cheio do Espírito Santo, isso sim, capítulo 6, diz que ele era cheio do Espírito Santo. E na igreja ele era encarregado de cuidar da parte social da igreja. Então, quero lembrar aqui a igreja que a responsabilidade por levar o Evangelho é de cada um de nós. De cada um de nós. Você e eu. Tenha você cargo na igreja ou não. Se realmente conhecemos Jesus, um dia a nossa missão é levar Jesus às outras pessoas. Então, partindo desse pressuposto, né, eu quero tentar analisar com você esse texto que nós acabamos de ler. Diz o texto que o anjo falou para Filipe, e mais à frente diz também que o Espírito falou a Filipe, versículos 26 e 27, versículos 29 e 30. E diz que Filipe obedeceu imediatamente quando ele ouviu a voz de Deus. Eu não sei quanto a você, mas eu nunca ouvi Deus falar comigo assim audivelmente. Eu sei de pessoas que já ouviram, ouvi testemunhos de pessoas que já ouviram Deus, mas eu pessoalmente nunca. Mas com certeza Deus falou comigo muitas vezes. Eu tive muitas vezes certeza de que Deus falou comigo, através de uma voz dentro de mim, me impulsionando para fazer alguma coisa. Aqui eu não sei exatamente como aconteceu, o texto não nos narra, mas o fato é que Deus falou com Filipe. E Deus continua falando ainda hoje conosco, né? Muitas vezes nós queremos ignorar a voz de Deus, pelas nossas próprias conveniências, porque não estamos dispostos a entrar no desconhecido, não queremos sair da nossa zona de conforto, e muitas vezes há aquela voz lá dentro de nós, aquele toque, e nós balançamos a cabeça assim, para espantar aquele pensamento, para que a gente não aborde alguém que precisa ser abordado, para que a gente não se aproxime de alguém que precisa ouvir do Evangelho. Há um texto lá no livro de Josué, no capítulo 5, vou usar esse texto para tentar mostrar para os irmãos como nós muitas vezes estamos tão ocupados com as coisas do dia a dia, tão desfocados daquilo que realmente deveria ser o nosso foco. Às vezes Deus fala e a gente não percebe. Esse texto está em Josué capítulo 5, ocasião em que o povo de Israel estava descansando. Eles haviam caminhado por 40 anos. Todos aqueles que partiram do Egito, aquela geração havia morrido no deserto. Deus tinha dito que aquela geração não entraria na terra prometida por causa da sua desobediência. E ali estavam novos guerreiros que nasceram durante essa trajetória, durante essa caminhada. E Deus mandou que eles fossem circuncidados, porque não eram circuncidados ainda. E enquanto estavam ali, a Bíblia diz que um anjo do exército, o Senhor, o comandante do exército, o Senhor, estava ali com a sua espada. E Josué olhou para ele e disse: você é do exército dos inimigos ou do exército de Israel?
disse, não, eu não sou nem de um nem de outro, eu sou do exército do Deus vivo. O que eu quero dizer é que o sobrenatural ainda continua acontecendo hoje. Deus continua falando. E nós precisamos estar atentos onde Deus está se movendo. E às vezes nós estamos muito ocupados com as coisas do dia a dia, com a nossa luta. E Deus fala e a gente continua seguindo sem parar para ouvir. Mas nós precisamos parar para ouvir Deus. Muitas vezes levamos em consideração mais as nossas conveniências do que a vontade de Deus. Nós precisamos estar dispostos, meus irmãos, a entrar num lugar desconhecido para nós, mas que Deus mandou a gente ir. Filipe foi para um lugar, diz o texto, era deserto. Pela lógica, por que eu vou fazer naquele lugar deserto? Mas Deus tinha um plano para Filipe naquele lugar, como nós vimos aqui no texto. A palavra diz que Filipe iniciou o diálogo com esse homem, com esse eunuco. Versículo 30 diz que ele se aproximou daquele eunuco. Quantos de nós estamos torcendo para que as pessoas não falem nada sobre essas coisas de religião, para que a gente não tenha que entrar nessa seara? Quantos de nós estamos correndo dessa conversa? Quantos de nós estamos fugindo ao invés de nos aproximar? Quantos de nós estamos negando aquilo que afinal de contas é a nossa missão? Quantos de nós? Filipe iniciou o diálogo com aquele homem. Sabe, meus irmãos, eu tenho aprendido, nós fizemos recentemente um curso ali na Luterana Tradicional, isso tem impactado muito a minha vida. Tenho lido todos os livros que foram sugeridos ali, estou lendo um livro agora, que se chama Evangelismo, Passos Simples para Evangelizar Alguém, do Bill Hybels. Até recomendo para todos os irmãos, esse livro é espetacular, esse livro, e tem mexido muito comigo. E esse curso que nós fizemos falava muito sobre nós nos aproximarmos das pessoas com intencionalidade, para a gente se aproximar com o objetivo de cumprir a nossa missão, afinal de contas, que é levar o Evangelho. E muitas vezes são passos simples que nós temos que dar. Às vezes é atravessar uma sala, atravessar um saguão do aeroporto, às vezes um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, para iniciar uma conversa, para que Deus possa, a partir daí, fazer aquilo que Ele quer fazer através de nós. Mas nós precisamos estar dispostos a sair da nossa zona de conforto. Precisamos estar dispostos a entrar no desconhecido, sem saber o que vai acontecer na conversa, só sabendo que Deus está conosco e que Ele é que tem interesse naquela vida, mais do que qualquer um de nós. O eunuco pediu a Filipe que explicasse o texto, versículo 31, 34. E Filipe explicou o texto para ele. Como eu disse, Filipe não era um pastor, não era um apóstolo, não era um bispo, mas Filipe conhecia a palavra de Deus. Filipe conhecia as Escrituras. Ele estava lendo o texto de Isaías 53, que fala sobre o sacrifício de Cristo por nós. E Filipe explicou para ele. Você explicaria para alguém que estivesse lendo Isaías 53 o que o texto fala? Você poderia explicar para essa pessoa? Obviamente tem muita gente nova convertida, né? Pessoas novas convertidas que ainda não tiveram oportunidade de conhecer as Escrituras. Mas eu falo daqueles que já estão há tempos na igreja, já estão caminhando com Cristo há muitos anos. Qual é a importância que você dá para as Escrituras? Qual é o seu nível de
de compromisso com a palavra de Deus. Filipe não foi chamar Pedro, não foi chamar alguém mais experiente. Filipe explicou o texto para ele. Não que nós não possamos convidar as pessoas para a igreja, muito pelo contrário, devemos convidar as pessoas para a igreja. Mas Filipe não convidou o eunuco para o templo, ele falou para ele ali mesmo na rua, ali no caminho. Porque muitas vezes nós não temos essa oportunidade de chamar a pessoa para a igreja. Nós precisamos estar preparados para anunciar Jesus onde nós estivermos. A palavra de Deus diz que a nós foi confiado o ministério da reconciliação. Vocês já pensaram que grande tarefa é essa? A nós foi confiado o ministério da reconciliação, a mim e a você. Deus reconciliando consigo o mundo, e nós somos os agentes dessa reconciliação. Eu e você somos chamados como sacerdócio real. O sacerdote é aquele que leva a pessoa a Deus e traz Deus até as pessoas. E a nós foi confiado o ministério da reconciliação. Isso não é uma tarefa pequena. Isso é a coisa mais importante que possa existir em todo o universo. O ministério da reconciliação. Diz o texto, versículo 35, que Filipe, a partir daquele texto, anunciou a ele a Jesus Cristo. Não ficou rodeando ou tentando mostrar o conhecimento que ele tinha, porque também temos esse outro extremo. Às vezes o nosso conhecimento nos atrapalha, porque queremos mostrar muito conhecimento. Mas ele foi objetivo, e a partir daquele texto que falava sobre Cristo, ele anunciou Jesus. Não ficou contando histórias esquisitas também para aquele homem, suas experiências sobrenaturais. Ele anunciou Jesus para aquele homem. Talvez você não consiga explicar o texto. Eu entendo, por causa que você é novo convertido, ou por outras limitações que você possa ter. Entendo isso. Mas você pode contar uma história. Você pode contar o que aconteceu com você. Se você conhece a Cristo, algo tremendo aconteceu na sua vida. O dia que você conheceu Jesus, você nasceu de novo, diz a Bíblia. Você se tornou uma nova criatura. E essa história você pode contar. A não ser que você não tenha uma história para contar. A não ser que você ainda não conheça a Cristo. Aí você precisa conhecê-lo de fato. E hoje à noite é uma ótima oportunidade de você conhecer a Cristo. Lá no capítulo 8, se não me engano, de João, tem uma história de um cego de nascença. A Bíblia diz que Jesus se aproximou dele, cuspiu na terra, fez um lodo, passou nos olhos daquele homem e ele ficou curado. Era um cego de nascença. Aí as pessoas, os religiosos, ficaram alvoroçados porque ele tinha curado no sábado. Porque queriam pegar Jesus de alguma maneira. E foram conversar com ele. Mas como assim? Você era cego? Como é que, desde nascença, como é que você está vendo agora? E o cego disse para ele: olha, o homem chamado Jesus cuspiu na terra, fez lama, passou nos meus olhos e agora estou vendo. Ele contou a história. Ele contou a experiência que ele teve. E eles retrucaram: mas aquele homem era pecador. Ele disse: olha, se ele era pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Sabe, meus irmãos, isso você pode contar. Você pode contar a sua história. Você pode contar a sua experiência com Deus. A mulher samaritana, ela não tinha nenhum conhecimento ainda. Acabaram de se converter e logo em seguida ela já foi correndo e anunciou para todas as pessoas. E a Bíblia diz que muitos samaritanos se converteram através do testemunho daquela mulher. Muitos.
Zaqueu, por exemplo, poderia contar para as pessoas que ele era um homem que tirava mais do que devia dos impostos, colocava no seu bolso, e agora, depois que ele encontrou a Cristo, ele ia devolver o que ele tinha tirado e restituir 4 vezes mais. O apóstolo Paulo, se não fosse tão erudito, né, conhecesse tantas escrituras, ele poderia contar que ele estava indo para Damasco, e ali naquele caminho ele conheceu a Jesus, e a sua vida foi transformada. Ele que era um perseguidor da igreja passou a ser perseguido. Ele poderia contar essa história. E você tem uma história para contar. A partir do dia que você conheceu a Cristo, você passou a ter uma história para contar. E você não pode sonegar essa história para aquelas pessoas que estão ao seu lado. Você não tem esse direito se a sua vida foi transformada. Porque a sua vida não te pertence mais. Você precisa anunciar às pessoas que estão ao seu redor. Amém, meus irmãos? Eu quero falar agora do eunuco. Ele era um homem religioso. Só que, mesmo sendo religioso, ele não tinha salvação. Ele não conhecia Jesus. Outro homem também muito famoso, que era religioso, mas não conhecia Jesus, era o apóstolo Paulo. Seguia à risca a sua religião, mas não conhecia Cristo. Outro homem também que me ocorreu quando eu preparava esse texto é aquele jovem rico. Aquele jovem que todas as mães de pessoas solteiras, adultas, gostariam de ter como seu genro. Um jovem exemplar. Além de tudo, era rico. Cumpria os mandamentos, fazia tudo certinho. Não é? Fazia tudo certinho. Não matava, não roubava. Respeitava pai e mãe, honrava pai e mãe. Mesmo assim, estava longe de Cristo. Precisava de Jesus. Então, meus irmãos, a religião muitas vezes se constitui até num obstáculo para a gente conhecer a Cristo. Porque ficamos ali apegados àquilo que é uma muleta para nós, e os nossos olhos não são abertos para nós conhecermos a verdade. Esse eunuco aqui era um homem religioso, mas duas coisas aqui, duas virtudes dele me chamam a atenção, que são fundamentais para aquele que quer realmente conhecer a verdade. Ele era um homem humilde e era um homem sincero, buscava com sinceridade a verdade. Ele era um homem humilde, eu chego a essa conclusão, porque mesmo sendo um ministro das finanças da Etiópia, ele não se importou de parar para ouvir um simples hebreu, sem nenhuma expressão. Convidou ele para subir, para que ele pudesse explicar o texto para ele. Porque ele queria conhecer a verdade. E ele era um homem sincero, buscava sinceramente a verdade, porque ele estava consultando as Escrituras. Ele queria conhecer a verdade. Eu não sei quantos já ouviram essa história que eu vou contar. É uma história que eu já contei aqui algumas vezes, mas não sei se o público é o mesmo. Da família de Criciúma que cortava o rabo do peixe na época das festas da tainha, para poder fritar o peixe. Vocês conhecem essa história? Quem conhece? Oh, que maravilha, tem só uma. Ninguém conhece. Diz que uma família tradicional aqui de Criciúma, na época da festa da tainha, reunia a família toda, e nessa festa eles cozinhavam a tainha. E essa família costumava cortar o rabo da tainha quando ia cozinhar a tainha. Aí um dia, uma das crianças da família chegou perto da mãe e disse: mãe, por que a senhora corta o rabo da tainha quando vai cozinhar? A mãe disse assim: olha, filha, a gente faz isso porque eu aprendi com a sua avó. Assim, por isso, sua avó ensinou, eu passei a cortar o rabo da tainha.
Aí a menina falou, então vamos lá conversar com a avó. Foram na avó. Ô vó, por que a senhora cortava o rabo da tainha para cozinhar a tainha? A avó falou assim, eu aprendi com a minha mãe, a sua bisavó. Então vamos lá na bisa perguntar por que ela cortava o rabo da tainha. E a bisa disse, minhas filhas, vocês não precisam cortar o rabo da tainha. Eu cortava porque minha panela era pequena e não cabia tainha. A panela de vocês é grande, não precisa de cortar a tainha. Sabe, irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes nós ficamos na... para você que ainda não conhece a verdade da palavra de Deus, e muitas vezes está apegado aos dogmas que você aprendeu desde criança, aquilo que te ensinaram. Nossos pais nos ensinam muitas coisas boas, mas também erram. Não é verdade? É bom que você procure saber a razão das coisas. É bom que você conheça as Escrituras. Procure saber nas Escrituras como é que as coisas são. Você tem uma fonte direta para conhecer a verdade. É melhor que vá até ela, como fez esse eunuco. E quando nós somos sinceros e vamos com o coração aberto e humildes, Deus vai nos esclarecer. Deus vai nos mostrar a verdade. Ele vai levantar um hebreu que não tem expressão, vai levantar um mineiro que vem lá de Belo Horizonte também, que não tem nenhum título, para mostrar para você a verdade de Jesus nas Escrituras Sagradas, para te explicar como funcionam as coisas. Quando lhe foi anunciada a salvação em Jesus, ele correu e logo quis ser batizado. Versículo 36 diz isso. Eu fico impressionado de ver quantas pessoas dizem que aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador e não querem se batizar. Por que será? Obviamente, algum problema tem, né? Nós não temos que forçar ninguém a ser batizado, porque cada um sabe da sua própria experiência. Mas o que eu, ao longo dos meus 60 anos de vida, agora posso dizer que sou velho, ao longo dos meus 60 anos de vida, eu observei é que todo aquele que nasce de novo, ele quer ser batizado. É natural isso. A Bíblia diz, aquele que crê e for batizado será salvo. É natural que eu queira ser batizado. Esse eunuco, ele estava tão alegre, tão feliz com a notícia de Cristo, com a salvação que ele teve em Cristo. Eu quero logo, onde tem água aqui, eu quero ser batizado. Ah não, ali tem, vamos parar e vamos batizar logo. Então era a alegria que ele estava em conhecer a Cristo. E é assim mesmo. Quando Jesus entra na nossa vida, a alegria transborda em nosso coração. Nós não podemos nos conter de alegria. É verdade que os problemas podem continuar lá, mas agora nós temos Cristo conosco. Isso faz toda a diferença. Eu me lembro perfeitamente do dia que eu me converti. Eu estava no fundo do poço, num problema terrível, que eu nunca mais tive um problema tão grande quanto esse. Quando eu conheci a Cristo, eu levantei daquele altar ali, ainda tinha um altar assim na frente, a gente ia lá, ajoelhava, e eu levantei dali jubiloso, chorando de alegria, assim, que eu não podia me conter. Os meus problemas continuavam lá, mas agora eu sabia que eu tinha alguém para estar comigo ali, alguém que podia me direcionar como resolver aquilo, alguém que podia estar me mostrando a saída, e foi exatamente o que aconteceu. Jesus estava comigo ali naquele momento. Então, por que você não quer se batizar, se você já entregou sua vida a Cristo? O que está acontecendo? Será que você ainda não entregou sua vida a Cristo? Hoje à noite você pode fazer isso. Jesus continua o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aquele eunuco foi tocado e transformado por Deus. Ele tinha dúvidas inicialmente, foi esclarecido, e imediatamente ele quis se batizar. Diz a Bíblia, no versículo 39, que ele seguiu o seu caminho, jubiloso, alegre, porque agora ele conhecia a verdade. Jesus era a solução para a vida daquele homem.
Esse texto nos mostra, meus irmãos, que Deus moveu céu e terra para alcançar um pecador. Por que eu digo céu e terra? Porque diz o texto que um anjo falou, e aí podemos ver representado o céu, né? E o próprio Filipe, agora representando a terra, foi até aquele eunuco num lugar deserto. Olha como Deus ama o pecador. Uma alma só estava lá sozinha naquela estrada deserta. E Deus mandou: vai lá e fala com aquele homem. Ele precisa de ouvir a verdade. E aquele homem foi tocado, foi alcançado pelo amor de Deus, foi transformado e sua vida nunca mais foi a mesma. Assim também Deus te ama, com a mesma intensidade, com o mesmo amor que Ele amou aquele eunuco. Certamente Ele moveu céu e terra para que você estivesse aqui nesta noite, para ouvir esta mensagem de salvação, para que você pudesse conhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador. Amados, não esqueçamos, estamos em missão. Nossos relacionamentos não são acidentais. Não são acidentais. As pessoas que você conhece ao longo da sua vida, há um propósito. Deus tem um propósito. Não deixe passar a oportunidade que o Senhor te dá. Não deixe as pessoas passarem pela sua vida sem ao menos saber a sua história com Cristo. Se ao menos você dá o testemunho daquilo que Jesus fez na sua vida. Você pode talvez não conhecer a fundo as Escrituras, embora isso seja muito importante e desejável, mas você tem uma história com Cristo para contar. E se Deus te colocou nessa situação, nesse relacionamento, seja no trabalho, seja na família, seja na escola, seja na vizinhança, é porque Ele quer te usar ali. Ali é a sua missão, ali é o seu campo missionário. É ali que Deus quer te usar. Deus espera que nos aproximemos das pessoas para anunciar a salvação em Jesus. Eu li uma frase de alguém desconhecido, que diz assim: você pode evangelizar sem amar, mas você não pode amar sem evangelizar. Se você ama, você evangeliza, porque você sabe a consequência de não evangelizar. Você sabe o que pode acontecer com aquela pessoa na eternidade. E você que ainda não entregou sua vida a Cristo, eu quero dizer para você que Jesus morreu pelos seus pecados. A passagem que o eunuco estava lendo é de Isaías 53. Eu quero ler com você esse texto. Isaías 53. Diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Sabe, se não fosse por Jesus, todos nós estaríamos condenados. A justiça de Deus exigia o preço muito alto pelo pecado. Diz a Bíblia que o salário do pecado é a morte eterna. Mas Jesus assumiu o nosso lugar. O castigo que deveria cair sobre nós, caiu sobre Jesus.
E por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. E hoje nós temos livre acesso a Deus, hoje nós temos a graça sobre nós. E você é convidado a receber essa graça na sua vida. Nada que você faça, como nós vimos aqui, aquele jovem rico era um jovem exemplar, fazia tudo certo. Apóstolo Paulo era um homem exemplar, embora truculento. Mas nada que nós façamos é capaz de nos conquistar a salvação, porque ela nos foi dada de graça através de Jesus. E hoje à noite você é convidado para receber Jesus na sua vida, receber essa graça, e você vai ver a alegria que vai brotar em seu coração. Você vai ver a transformação que o Senhor vai fazer em sua vida. Amém? Queria que você curvasse a sua cabeça. Nós vamos orar. Se Deus falou ao seu coração, é bom responder ao apelo do Senhor. Primeiro eu quero que você levante a sua mão, caso você se sinta em falta em anunciar o Evangelho, em contar a sua história para as pessoas, em ser influência cristã onde você está. Você sente que você está falhando nessa parte, que você está deixando passar as oportunidades e não está se preocupando com o seu próximo. Eu gostaria que você levantasse a sua mão. Quero orar com você. Gostaria de levantar sua mão? Amém, graças a Deus. Mais alguém? Mais alguém quer levantar sua mão? Eu não vou chamar você aqui à frente, pode ficar tranquilo. Quer levantar sua mão? Amém, graças a Deus. Mais alguém? Amém, amém, graças a Deus. Mais alguém? Amém. Quero orar por essas pessoas. E a partir de hoje, que você tome uma decisão porque às vezes nós ficamos assim preocupados, eu tenho que falar coisas assim que eu não sei. Não é isso. Deus vai te usar do jeito que você é, com a sua personalidade, com os seus defeitos. Deus vai te usar. O que você precisa é se dispor, é se apresentar. Você precisa estender a mão, fazer uma pergunta para a pessoa. Deus vai te usar. Senhor, eu quero te dar graças. Dar graças nesta noite, porque a tua palavra veio como uma espada ao nosso coração. E veio fazer aquilo que ela sempre faz. Nos despertou nesta noite, Senhor, para que nós possamos cumprir a nossa missão. Em nome de Jesus, eu quero apresentar cada um que levantou a sua mão, e eu estou levantando a minha mão também aqui, meu Deus, clamando que tu venhas, Senhor, nos direcionar conforme o teu plano, o teu propósito, para que sejamos instrumentos em tuas mãos, para que sejamos luz, para que sejamos sal, para que sejamos aquele elemento que vai, se não levar a pessoa até Cristo, iniciar esse processo. Sejamos pelo menos aqueles que lançam a semente, ou aquele que rega. Eu sei que o Senhor dá o crescimento. Senhor, nos ajuda a não perder as oportunidades, a ser aquele que vai abordar as pessoas, aquele que vai começar o processo de novo nascimento na vida das pessoas. Sejamos este instrumento nas tuas mãos, meu Deus. Em nome de Jesus, nós nos entregamos em tuas mãos. Amém. Agora eu quero orar por você que ainda não entregou sua vida a Cristo e quer fazer isso nesta noite. Ouvindo a palavra de Deus, você foi convencido pelo Espírito Santo que você precisa entregar sua vida a Cristo. Gostaria de levantar a sua mão? Alguém quer levantar a sua mão? Não vou chamar você aqui à frente também. Alguém gostaria de levantar a sua mão dizendo: eu quero receber Jesus na minha vida como meu Senhor e Salvador. Quero nascer de novo. Alguém? Então vamos orar para encerrar o nosso culto.
Senhor, te damos graças, bendizendo o teu nome. Até aqui o Senhor nos tem ajudado. Quero pedir a bênção do Senhor sobre cada família representada aqui. Pedir que o Senhor nos dê uma semana abençoada, Senhor, na tua presença. Que o Senhor nos guarde, nos livre do mal, mas que o Senhor nos envie onde o Senhor quiser. Nos ajuda a não negligenciar a nossa missão, Senhor. Eu quero clamar por aqueles que ainda não te conhecem, aqueles que ainda não nasceram de novo. Opera nesses corações, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor. Que você tenha uma semana de vitória na presença do Senhor. Aquelas dificuldades que você tem, coloque nas mãos de Deus. E Ele vai abrir a porta. Ele vai abrir o caminho. Ele vai operar a cura. Ele vai abrir a porta de emprego. Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Deus te abençoe. Vá em paz. Amém?